Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o William Freitas, sou locutor, seja muito bem-vindo aqui na minha página, no meu canal, no meu Instagram, enfim, seja por onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo e bora treinar? Bom, o intuito desse vídeo é para você que está começando, você que está iniciando esse trabalho como locutor aí e não tem muita referência de como treinar, que texto pegar para treinar, só tem o texto ali do carro de som que você faz, né, da rádiozinha que você grava, muitas vezes não tem aquele texto com qualidade, aquele texto que você possa interpretar, que você possa fazer de forma coloquial, enfim. Esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu peguei aqui uma lista de empresas grandes como Caixa, Banco do Brasil, Subway. Dentre elas eu escolhi a do Banco do Brasil. Peguei um texto lá no YouTube, peguei uma campanha deles, peguei um texto, escrevi todo o texto e coloquei, tá até aqui na descrição do vídeo. Esse texto é para treinamento, tá? Não poste esse texto como demonstração do seu trabalho, jamais, tá? Eu tô postando aqui justamente para ajudar você a treinar. Esse texto, ele foi feito por uma agência, foi gravado por um locutor lá, tem os direitos dele, enfim. É apenas para treinamento para você aperfeiçoar aí a sua técnica de locução. Beleza? Bom, então vamos lá para a cabine e vamos gravar um pouquinho aqui. Eu fiz 3 versões, na verdade eu tenho 3 versões de locuções para fazer, pra gente treinar. E a dica que eu dou para você é treine sempre, tá? Treine comigo, treine sozinho, assista várias vezes o vídeo, treine junto comigo. O texto tá aqui embaixo, você pode treinar qualquer hora do dia, de noite, de madrugada. É só acessar aí o vídeo, ou se não quiser acessar o vídeo, quiser fazer da sua forma, beleza. Mas lembrando, nunca descaracterize a sua voz. Você tem algo nato, então nunca desfaça disso, é lógico. Tenha como referência ótimos profissionais, ótimas locuções, mas sempre vá pegando de pouquinho em pouquinho, mas nunca mude a sua essência, o que é seu, porque é isso que vai fazer você ser um locutor diferente. É isso que vai mostrar, né, quem você é, o seu diferencial e tudo mais, beleza? Então, bora pra cabine. Vamos lá, já estamos aqui dentro da cabine, o texto já está na tela e eu tenho 2 peças fundamentais aqui para o nosso treinamento, que é o lápis e a rolha, para a gente usar aqui antes de fato gravar, treinar. Na verdade, isso já vai funcionar como um treinamento para melhor dicção, para falar melhor, para pronunciar melhor as palavras. Beleza? Vamos lá, o texto é o seguinte: o governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. Esse é o texto, tá? Lembrando que o texto é apenas para treinamento, você não vai postar esse texto aí não, pelo amor de Deus, tá? Bom, eu simulei aqui 3 tipos de briefing. Primeiro, um briefing com ar, né? A gravação mais... aquela locução mais assim, falando assim. A segunda, o segundo briefing seria algo mais coloquial, né? O Banco do Brasil. E o terceiro, normal, o meu jeito próprio, o Banco do Brasil. Enfim, são 3 versões diferentes. Eu vou tentar fazer diferente e você tente aí na sua casa também, beleza? No seu estúdio. Primeiramente, vamos... passar aqui primeiro na rolha, depois no lápis para melhorar aí a dicção. Vamos lá? O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. O legal também é que você já vai meio que decorando o texto e na hora de gravar, de fato, facilita. É sempre legal, né? Antes de você gravar para valer, você dá uma passada no texto, conhecer pontuação, acertar com a caneta e tudo para melhorar, fazer exercícios, fazer um aquecimento vocal. Respiração é muito importante. Eu tenho aí a dificuldade na respiração para sustentar notas graves. Então, é aí que entra o fonoaudiólogo e também a aula de canto para me ajudar a
ganhar força nessa área da voz e conseguir falar sem ter aquela sensação de que o ar faltou, que está rachando, enfim. E então vamos lá. Aqui embaixo da língua, eu gosto bastante mais dessa até do que dessa. Vamos lá. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor, para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. Bom, agora, eu passei lendo aqui, até meio que de qualquer jeito, né? Eu vou fazer uma versão sem nenhum dos dois, mas falando bem devagar e bem articulado, tá? Vamos lá. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor, para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. Beleza? Agora sim, de fato, vamos seguir as 3 ideias do briefing. Vamos lá. Primeira, o primeiro briefing é uma versão mais soprosa. Então, com um pouquinho de ar, né? Então, vamos tentar fazer. Lembrando que vão ter erros, vai ter, né? Vai tropeçar nas palavras, mas o intuito desse vídeo não é ser perfeito. O intuito é errar mesmo, para saber o que você está errando e saber o que você pode melhorar na sua locução. Lembrando, mande para mim. Faça locução, grave e mande. contato@williamfreitaslocutor.com para eu dar uma ouvida aí como é que tá o seu áudio. Beleza? Então, vamos lá. Soproso. Vamos que vamos. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. É uma locução que não é minha prioridade, não é, que eu digo assim, não é o meu cargo-chefe, não é o que eu domino. Então o vídeo é justamente para treinar o que eu ainda não sei. Então treine comigo, tá bom? Vamos lá. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. A segunda ideia é algo mais coloquial, algo que eu já tenho por característico na minha voz, na minha fala normal. Que é aquela desafinada, que é aquela falada assim, isso, né, ajuda, né, a fazer o texto ficar mais coloquial. Então vamos fazer o mesmo texto dessa forma mais coloquial agora. O primeiro foi mais soprado, mais sussurrado, é algo que eu ainda estou treinando, não tenho muita técnica ainda. Eu sei que precisa da respiração, daí que entra o fonoaudiólogo, e também a aula de canto para fortalecer e você aprender aí a controlar a sua respiração para poder chegar nesse tom legal sem dar aquela desafinada ou aquela falta de ar, né, que acontece bastante comigo ainda. Então por isso que eu treino, estou fazendo aula de canto, acompanhamento de um profissional de fonoaudiologia. Enfim, vamos lá. Agora a versão mais coloquial. É sempre bom ter uma água para treinar, eu não tenho. Tá lá na cozinha, mas eu vou pegar depois. Vamos lá. Mas é legal que tenha pra garganta não ficar seca, beleza? Vamos lá. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro.
É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. Mais uma. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. E temos o último briefing, que é aquele que eu faço, normal, a minha locução. Então, vamos lá. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. Mais uma. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande agricultor. Para as cooperativas e para as comunidades também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Banco Safra, porque é o Banco do Brasil. Olha, importante, treine bastante, né? De primeira não vai ficar legal, principalmente se não é uma locução que você está acostumado a fazer. Então, treine bastante, treine todo dia, acesse o vídeo aí várias vezes, treine, compartilhe aí para o seu amigo que também é locutor e está começando. Esse vídeo é para quem está começando, tá bom? Para quem não sabe como fazer, então eu tô pegando ideias da galera lá de cima e tô treinando aqui, tô tentando adaptar a minha vida, adaptar a minha locução e tô tentando ajudar você também que quer trilhar esse caminho, beleza? Bom, galera, é isso, espero ter ajudado. Treine bastante, tá? E eu quero lembrar de novo, esse texto não é para ser postado como demonstração. Nem poste esse texto. Treine ele, tá bom? Em breve eu vou colocar outros textos pra gente treinar aqui também. Mas são textos, como eu falei, já foram gravados por um profissional. A agência lá fez o texto, tem questão de direitos autorais e tudo. A intenção, o intuito, não é você usar esse texto para demonstração, é para treinamento, tá? É um texto, o link do vídeo do original desse texto tá aqui na descrição, você pode acompanhar também. Mas lembre, ouça ali a interpretação do locutor, mas tente fazer a sua, tente fazer as suas interpretações, as suas variações, enfim, vai dar tudo certo, tá bom? Espero ter ajudado. Lembrando, não poste esse texto como demonstração do seu trabalho. Se você quiser gravar e me enviar para falar, William, olha só o meu material, olha o que eu consegui chegar, beleza, manda para mim, contato@williamfreitaslocutor.com, mas não poste como demonstração, ok? Forte abraço e a gente se esbarra por aí em mais uma oportunidade. Valeu!